Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá, vamos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Matemática Básica, dessa vez para falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Está muito importante essa aula, beleza? Como sempre, começamos aqui com um desafio, que é o seguinte, ó, pegue uma folha A4, divida-a em 3 partes iguais e pinte uma dessas partes. Agora responda. Então vai ficar desse formato aqui, ó. Você pode aí pegar a sua folha e fazer essa atividade. Que fração a parte pintada irá representar? Divida a mesma folha em 6 partes iguais. Pode ser um traço horizontal ou separando cada parte em 2. Que fração resulta das partes pintadas? Número 3. E se dividirmos a folha em 9 partes iguais? Que fração resultaria? E a 4, caso dividamos cada uma das 3 partes iniciais em 5 outras partes iguais, teríamos 15 partes ao todo. Quantas partes estariam pintadas? Pause o vídeo, faça aí a experiência na sua casa, responda, coloque no comentário aí se você quiser, que no final do vídeo a gente vai retornar para esse probleminha aqui, beleza? Vamos começar a nossa aula então aqui? Então vamos lá, é o seguinte, frações equivalentes. São as frações que representam a mesma parte do inteiro. É isso aí. Então, como um exemplozinho aqui embaixo, ó, fica muito fácil e muito simples perceber o que é uma fração equivalente. Esse primeiro desenho aqui, nós temos uma barra, certo? Retangular, dividida em 2 partes iguais, onde eu pintei uma única parte. Essa fração que representa, então, ali, está em verde, vamos botar em verde aqui também, ó. A fração que representa essa parte pintada aqui da figura é 1 sobre 2. É ou não é? É meio. Beleza? Metade da figura está pintada. E você percebe que em todas as outras figuras aqui, tá, metade está pintada também. Perceba que a figura de baixo está dividida em 4 partes iguais e 2 foram pintadas. Então, a fração que representa isso vai ser 2 quartos, certo? Então, 2 é a metade de 4, exatamente. Tá? Eu pintei 2 partes no total de 4. Aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 partes pintadas em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes no total. Então, eu pintei 3 sextos. Tranquilinho, muito fácil, muito simples. E aqui, ó, aqui eu tenho 4 partes pintadas em 8 no total. Então, vai ser aqui, ó, 4 oitavos. Agora, perceba que eu posso muito bem escrever aqui, ó, que 1 sobre 2, né, a fração meio, ela é igual à fração 2 quartos, que é igual à fração 3 sextos, que por sua vez também é igual à fração 4 oitavos. São todas frações equivalentes, ou seja, que têm o mesmo valor, né? Equivalente, certo? Equi significa igual e valente de valor. Então, tudo que tem o mesmo valor, elas representam a mesma coisa, certo? Representa a metade. Todas elas aqui, ó, no final das contas, representam a metade. É ou não é? 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6, 4 é metade de 8. E outra coisa muito importante que a gente consegue distinguir daqui dessa figura, por exemplo, é se a gente pintasse uma partezinha só em cada uma, né? Se eu pintasse só essa partezinha aqui, ó. Só essa daqui. Só essa daqui. E só essa daqui. Você percebe que quanto mais eu aumento o meu denominador da fração, menores ficam essas partezinhas aqui, né? Ou seja, eu posso escrever aqui, ó, que 1 sobre 2, que é exatamente o que representa essa partezinha em vermelho, vai ser maior do que 1 quarto, que é o que representa essa partezinha aqui embaixo, né? Que vai ser, por sua vez, maior que 1 sexto, certo? Que vai ser maior do que 1 oitavo. Então, você percebe que quanto mais eu aumento o denominador da fração, menores vão ficando essas partezinhas aqui. Beleza? Então, você consegue determinar aqui, ó, que quanto maior for o denominador, menor vai ser o valor numérico daquela fração. Beleza? Então, é por isso que quando eu divido em 4 partes iguais, eu preciso pegar o quê? Eu preciso pegar 2 dessas partes aqui, ó, para poder obter metade. Quando eu divido em 6 partes iguais, eu preciso pegar 3 para poder obter metade. Quando eu divido em 8, eu pego 4 para obter metade. Tá claro aí para você? Beleza, aqui não tem muito mistério, né? É bem tranquilinho. Então, revisando o que nós vimos aqui, frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor, que representam a mesma parte do inteiro. Tranquilo? Vamos agora prosseguir aqui, ó, com propriedades fundamentais aí muito importantes. É o seguinte, olha só, propriedade número 1 é o seguinte, se multiplicarmos os termos, ou seja, numerador e denominador de uma fração por um mesmo número natural,
obteremos uma fração equivalente à fração dada. É claro que esse número tem que ser diferente de zero, né? Porque eu não poderia ter uma fração aqui 0 sobre 0, se eu multiplicasse em cima e embaixo por 0, né? Então o que está dizendo aqui é o seguinte, se eu multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, eu vou ter sempre frações equivalentes. Por exemplo, 2/3. Se eu quisesse representar 2/3 como uma figura, eu poderia desenhar aqui um retângulo, mais ou menos aqui assim, né? E esse retângulo eu dividiria em 3 partes iguais e pintaria 2. Isso daqui é 2/3. Beleza? Agora, se eu decidir multiplicar em cima e embaixo por, digamos, 2, multipliquei em cima e embaixo por 2, eu vou obter uma nova fração aqui que vai ser 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, dividido por 3 vezes 2, que dá 6. 4/6. E 4/6, repara o sinal aqui, ó, é igual a 2/3. São frações equivalentes, têm o mesmo valor. E como ficaria representado esse 4/6 aqui naquela figura que nós desenhamos? Olha só, se nós dividirmos essa figura aqui ao meio, aqui assim, ó, repara que agora ela ficou dividida em 6 partes iguais e eu não precisei pintar mais nada, tem 4 partes pintadas aqui, certo? Então ela continua representando o mesmo valor, beleza? A mesma coisa vai acontecer também, por exemplo, se eu resolver multiplicar aqui, em cima e embaixo, por 3, né? Digamos que eu multiplique aqui, ó, por 3 e aqui também por 3. Repara que eu vou dividir essa figura aqui agora em 3 partes iguais aqui assim, ó, na horizontal. Beleza? Eu não pintei nada a mais e eu tenho agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes pintadas, que vai ser exatamente 2 vezes 3, olha aí, o numerador 6, que é o número de partes que eu pintei, né? E o número total de parte que está dividida a figura vai ser 9, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 6/9 é uma fração equivalente a 2/3 e também é uma fração equivalente a 4/6. Todas representam a mesma coisa, por isso que eu posso botar o sinal de igual aqui tranquilamente. Tá claro para você? Então é bem tranquilinho, muito fácil, muito simples de compreender esse conceito aí de frações equivalentes, que é muito importante, principalmente quando a gente for lá adicionar, subtrair, comparar frações, a gente vai precisar usar muito das frações equivalentes. Agora vamos ver aqui a propriedade aqui embaixo, que é a propriedade P2. Ó. Se é possível dividir os termos numerador e denominador de uma fração por um mesmo número natural, obteremos uma fração equivalente à fração dada também. Ou seja, contanto que eu divida por números diferentes de zero, né? Porque eu também não poderia ter uma divisão por zero. Concorda comigo? Então repara que ele está falando aqui, ó, se é possível dividir. Tá? Porque nem sempre vai ser possível dividir. Por exemplo, 2/3. Eu poderia dividir 2/3 por algum número natural para poder simplificar a fração? É claro que não, tá? Que eu não consigo simplificar essa fração. Então, o que significa simplificar, né? É tornar a fração mais simples, com números cada vez menores ali. Então, quando a gente divide a fração em cima e embaixo por um mesmo número, no final das contas, a gente está fazendo uma simplificação de frações. Repara que essa fração aqui, 36 sobre 48, eu consigo muito bem dividir por 2 em cima e embaixo. Ó. Dividindo por 2... o que eu teria aqui seria o processo inverso, né, do que a gente fez na propriedade P1. A gente multiplicou para tornar as frações maiores aqui, né, com numerador e denominador maiores. Aqui a gente vai diminuir. Então, 36 dividido por 2 aqui dá 18. 48 por 2 dá 24. São frações equivalentes. Repara que eu posso continuar com esse processo. Ó. Eu consigo perceber que dá para dividir por 2, em cima e embaixo. Tá? Todo número que eu divido em cima, eu divido embaixo também. Assim como aqui, tudo que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo também pelo mesmo número, senão eu vou alterar o valor da fração, né? Então tem que ser sempre pelo mesmo número. Dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. Então 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12. Agora perceba que eu não consigo mais dividir por 2. O 9 não é divisível por 2. Porém, eu consigo dividir por 3 aqui tranquilamente, né? Então vamos aqui, ó, fazer 9 dividido por 3. E 12 dividido por 3, porque 12 é divisível por 3. Isso vai gerar uma fração agora aqui que vai ser 3/4, que essa fração aqui já não dá mais para simplificar. É a fração mais simples que pode representar aí o 36/48. É ou não é? A fração 3/4. Ela está na sua forma simplificada, na sua forma irredutível, que a gente vai ver agora com mais detalhes na simplificação de frações. Porém, o que é importante notar aqui é que todas essas frações aqui, pelo sinal de igual, você consegue perceber, são frações que têm o mesmo valor, são frações equivalentes, beleza? Então, simplificar uma fração é torná-la uma fração equivalente mais simples, tranquilo? Vamos verificar isso daqui então aqui, mas antes, com uma breve piadinha matemática, porque eu sou um piadista nato.
Aqui, ó. O meu aniversário é dia 22/6. E de fato eu faço aniversário dia 22 de junho. Mas aí eu resolvo simplificar. E comemoro no dia 11/3. Compreendeu aí a piada? Não compreendeu? Olha só, 22/06. Isso é uma maneira de escrever uma divisão, né? Eu posso fazer 22/06 como sendo a mesma coisa que 22/6, beleza? E aí você percebe que eu consigo simplificar, eu consigo tornar essa fração aqui numa fração equivalente. Como? Dividindo por 2. Ó. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. E aí eu teria 11 terços. E 11 terços é a mesma coisa que 11/3, ou 11/03, né? Que seria o dia 11 de março. É o meu aniversário simplificado. Você, por acaso, tem algum aniversário simplificado? Coloque aí nos comentários a data do seu aniversário e vê se dá para simplificar. Pode ser também que, por exemplo, você faça aniversário no dia 7 de abril, 7/4. Aí você vai falar, professor, não dá para simplificar. Porém, dá para a gente tornar uma fração equivalente também. Ó. Basta a gente fazer isso daqui como sendo 7/4, né? E aí eu multiplico. Eu posso multiplicar aqui por 2 e aqui por 2 também. E aí eu tornaria aqui esse dia como sendo o dia 14/8. Olha aí, 14 de agosto. Ou, se eu quiser também, eu posso multiplicar por 3 e transformar isso daqui no dia 21 de dezembro. Aí você faz aniversário em 3 dias aí no ano de forma simplificada, porque são frações equivalentes. Então coloca aí no comentário as possibilidades de aniversário que você tem para fazer no ano, caso a data fosse representada como uma fração, né? Na verdade não é. Isso aqui é só para separar o dia do mês. É só uma brincadeirinha, é só uma piadinha do Rafael Procópio, que é um piadista nato. Só que não. Então vamos lá, olha só. Simplificação de frações. Muito, mas muito importante esse assunto. Beleza? Aqui é o seguinte. Simplificar frações é o mesmo que escrevê-las em uma forma mais simples, para que se tornem mais fáceis de serem manipuladas. É isso aí. Então é por isso que é uma simplificação, para tornar mais simples. Beleza? Então vamos fazer aqui alguns exemplozinhos, vai ficar bem fácil, bem tranquilo de você perceber como isso funciona. Que na verdade eu vou fazer aqui vai ser duas maneiras diferentes de efetuar a simplificação de frações. Tá? Por exemplo, aqui, ó, posso muito bem simplificar frações através de divisões sucessivas, que é o método que normalmente a gente utiliza. Né? Tem também como fazer pelo MDC, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, porém o que é mais utilizado é por divisões sucessivas. Acaba sendo mais rápido, eu acho, também. Né? Então aqui, ó, 36/60. Como eu simplificaria essa fração aqui? Bom, de cara, eu já noto que dá para dividir por 2, né? Divido por 2 em cima e embaixo. Se você notar, por exemplo, que dá para dividir por 12 diretamente aqui, aí você divide por 12 direto, não tem problema algum. Se você notar que dá para dividir por 4, divide por 4, não tem problema. Contanto que dê para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, sem erro, né? Então, dividindo por 2 ali, eu teria o seguinte, eu teria 18, né? 36 por 2 é 18, 60 por 2 dá 30. E aí eu continuaria a dividir por 2, porque aqui dá para dividir por 2 ainda, né? O que eu teria ali seria 9/15. Agora, eu posso dividir por 3. Isso daqui é a mesma coisa que 3/5, que é a forma irredutível. Não dá para reduzir mais essa fração. É por isso que a gente fala que essa fração aqui chegou na sua forma irredutível. Beleza? Tá claro aí para você? Isso é muito importante. Agora, perceba que eu dividi ali, ó, por 2 aqui, né, em cima e embaixo, por 2 aqui também, e por 3 aqui. Isso quer dizer que se eu dividir por 2 e dividir por 3, no final das contas, eu dividi por 12, beleza? E você vai perceber agora aqui embaixo, quando eu fizer na forma de MDC, que o MDC entre 36 e 60 é o 12. Se eu dividir por 12 diretamente aqui, eu já encontro a fração irredutível, que representa o 36/60. É uma fração equivalente ao 36/60, só que na forma irredutível, ou seja, o máximo divisor comum entre o 3 e o 5 é o número 1. Eles são números primos entre si. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer pelo MDC aqui embaixo agora, 36/60, para a gente comparar as duas formas diferentes de fazer. Então, para calcular pelo MDC, primeiro, obviamente, eu vou fazer o MDC entre 36 e 60 aqui, né? Vamos lá. Dá para dividir aqui por 2, e aí eu percebo que eu divido os dois números aqui por 2, então vou destacar esse 2 aqui, né? 36 por 2 é 18, 60 por 2 vai dar 30. Agora eu divido por 2 de novo, e eu percebo que o 2 vai dividir tanto o 18 quanto o 30. Se dividir os dois ao mesmo tempo, eu destaco. Então aqui vai dar 9 e aqui vai dar 15.
Agora não dá para dividir mais por 2, mas dá por 3, né? E o 3 vai dividir os dois ao mesmo tempo. Então repara aqui, ó, que vai dar 3 e aqui vai dar 5. Agora eu posso dividir por 3, mas aí o 3 vai dividir apenas esse 3, não vai dividir o 5, então por isso eu não vou destacar, certo? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E por 5, finalmente, a gente acaba com a nossa conta, e aí eu vejo que os números que eu destaquei aqui, ou seja, que dividiram os dois ao mesmo tempo, são 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Olha aí. Daí eu chego à conclusão que o MDC entre 36 e 60 é o 12. Vamos botar aqui, ó. O MDC entre 36 e 60 deu igual a 12. E aí, como o MDC deu 12, ou seja, o máximo divisor comum é o 12, como ele é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, eu posso muito bem chegar aqui e dividir por 12 direto, em cima e embaixo. Que aí eu faço uma única simplificação. Aqui você repara que eu fiz 1, 2, 3. Eu fiz 3 simplificações. Então, de repente, a pessoa pode pensar assim, vou fazer 3 contas, são 3 possibilidades de eu errar. Aqui você vai fazer uma só, né? Só que é uma conta um pouco mais difícil. Você vai dividir por um número maior aqui no caso, né? Aqui vai dar 36 por 12, dá 3, e 60 por 12 dá 5. Repara que eu cheguei no mesmo resultado, né? 3/5, que é uma fração irredutível, eu não consigo mais simplificar, porque aí eu ficaria dividindo por 1, né? O 1 é o único divisor comum do 3 e do 5, eles são números primos entre si. Tá claro aí para você? Então eu posso fazer tanto do método por divisões sucessivas ou pelo MDC. Eu acho mais tranquilo fazer por divisões sucessivas. As contas são menores, ali são mais fáceis de fazer, né? Mas aí você vai ter mais passos, vai fazer mais contas muitas vezes. Ou às vezes pode ser que dê um número igual de contas ou pouquinha conta, né? O que importa é que você vai fazer da maneira que você achar melhor. Tanto faz por um ou pelo outro. Tranquilinho? Vamos fazer agora ali o outro exemplo, então? Vamos fazer aqui, ó, 54 sobre 72. Eu percebo que os dois números são pares, então eu posso dividir direto aqui por 2. Novamente, se você perceber que são números múltiplos de 6, já pode dividir por 6 direto aqui também. No final vai dar a mesma coisa, né? Então eu divido por 2 aqui para a gente ir passo a passo. 54 dividido por 2 dá 27. E 72 dividido por 2 vai dar 36, né? Agora aqui eu percebo que dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Então vou tornar essa fração aqui numa outra fração equivalente, certo? Cujo numerador vai ser 27 por 3, que dá 9, e o denominador 36 por 3 dá 12. Agora aqui eu posso dividir por 3, né? Divido por 3 em cima e embaixo, e eu chego à conclusão que isso aqui vai dar 3 sobre 4. 3/4 é a mesma coisa que 54/72. São frações equivalentes, é isso aí. Professor, eu duvido, não estou acreditando no senhor não. Como é que 3 dividido por 4 vai dar 54 dividido por 72? Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa prova real. Tá? Aqui no Matemática Rio a gente prova para você que a gente está certo. Aqui é o seguinte, olha só. Se eu fizer 54 dividido por 72, repara que isso vai dar 0,75. E aí, obviamente, se eu fizer 3 dividido por 4, 0,75 também. Então é uma maneira de você verificar se você acertou ou não, efetuando a divisão. Se a divisão der exatamente o mesmo número, o mesmo valor numérico ali da fração, né? No caso ali um número decimal, se o número decimal for o mesmo, você chegou a frações equivalentes. Elas têm o mesmo valor, certo? Então nesse caso aqui o valor das duas frações é 0,75 ou 75 centésimos, certo? Tá, professor, beleza, mas e o 36 60avos e o 3/5 ali? Vamos fazer aí, ó. Você pode pegar sua calculadora também e fazer. Olha só, aqui se eu fizer 3 dividido por 5, eu encontro 0,6. Ao mesmo tempo, 36 dividido por 60, 0,6 também. São frações equivalentes. Mesmo valor, né? Agora vamos lá, vamos fazer aqui embaixo, ó, 54 sobre 72, através do MDC. Que eu já sei que o MDC aqui vai dar quanto? Ó, vai dar 2 vezes 3, que dá 6, vezes 3 de novo, que dá 18. Eu posso dividir por 18 diretamente aqui, que eu já chegaria ao resultado 3/4. Vamos verificar isso na prática? Olha só, pegando o 54 e o 72 e fatorando ao mesmo tempo, eu posso dividir aqui, ó, por 2, aí eu percebo que o 2 vai dividir ambos ao mesmo tempo, então aqui vai dar 27 e 36. Agora eu divido por 3, que vai dividir os dois ao mesmo tempo, né? Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 12, certo? Divido por 3 de novo aqui, que vai dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui dá 3 e aqui dá 4. Agora eu posso dividir aqui por 3, só que o 3 só vai dividir esse 3, né? Vai dar 1 e dá 4. O 4 eu divido por 2, aqui dá 1, aqui dá 2 e por 2 de novo dá 1 e dá 1. Acabou a nossa conta. Então os que eu destaquei aqui são apenas o 2, o 3 e o 3.
Daí você vê que 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Então eu posso muito bem dividir por 18 diretamente. O 18 ele é o MDC entre o 54 e o 72. Então vamos anotar isso daqui, ó. O MDC entre 54 e 72 é igual a 18. E aí eu posso dividir aqui, ó, por 18 e aqui embaixo também por 18. Ele é um divisor comum dos dois números, né? 54 dividido por 18, você vai perceber que vai dar 3. 72 dividido por 18 vai dar igual a 4. E aí nós temos, novamente, a mesma fração, né? São frações equivalentes. Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número, então transformo numa fração equivalente, só que mais simples, beleza? Tranquilinho, né? Qual foi o método que você achou mais legal de fazer, o mais fácil, qual que você usa mais? Deixa aí no comentário se você usa as divisões sucessivas ou se você usa o MDC. Vamos lá prosseguir com a nossa aula aqui, ó. Agora realizando exercícios. Acho que essa parte aí teórica ficou bem explicadinha para você, né? Você deve ter compreendido tudinho. Se tiver alguma dúvida, bota no comentário aqui também. Vamos juntos. Olha só, aqui é o seguinte. Primeiro exercício. Escreva uma fração equivalente a 5/7 cujo numerador seja 15. Professor, buguei. Não tem problema, é para isso que eu estou aqui. Olha só. Eu quero uma fração equivalente a 5/7, 5 sobre 7. Essa fração aqui vai ser igual a uma outra fração, como o problema fala, com numerador 15. Então, numerador é o número de cima aqui, né? Então, aqui vai ter que ser o 15. E aqui embaixo, eu coloco o quê? Professor, não sei, estou bugado. Não tem problema, olha só. Esse 5 aqui virou um 15. Isso quer dizer que ele foi multiplicado por quanto? Por 3, né? Multipliquei aqui por 3. 5 vezes 3 dá igual a 15. Então, para você saber muito bem que para transformar uma fração numa outra equivalente a ela, tudo que eu faço em cima da fração tem que fazer embaixo também. Então, se eu multipliquei aqui por 3, aqui embaixo eu também vou multiplicar por 3. 7 vezes 3 dá 21. E aí você percebe que são frações equivalentes. Pode fazer o cálculo aí na sua calculadora, que a gente vai verificar isso. Ó, 5 dividido por 7 igual a 0,71. Vamos lá, deu uma dízima periódica grande aqui, mas 0,71. E se eu fizer agora 15 dividido por 21... repara que vai dar exatamente a mesma dízima periódica, deu o mesmo resultado, né? Então eu cheguei de fato a frações equivalentes. Tranquilo aí para você? Número 2 agora aqui, ó. Complete as frações de modo que elas sejam equivalentes. Então é para fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício número 1 aqui, né? Repara que aqui, ó, o 1 virou um 5, isso quer dizer que multiplicou por 5. Então embaixo eu multiplico por 5 também. Aqui vai dar 10. Ou seja, 1 sobre 2, metade, é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é uma outra representação aí para metade. Ambas, né, se eu for calcular o valor numérico aqui, a representação decimal delas vai ser 0,5, beleza? Aqui na letra B agora, ó. Na letra B, o 15 virou um 5, ou seja, eu tive que dividir, né? 15 dividido por 3 dá 5. O 9 dividido por 3, então, já que eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, vai dar 3. Então, 9/15 é a mesma coisa que 3/5. Tranquilinho, né? Então você pode a qualquer momento agora pausar o vídeo e tentar resolver as outras. Vamos fazer aqui rapidamente, né? Ó. Aqui, ó, o 2 virou 4, então multipliquei por 2. Aqui em cima eu multiplico por 2 também vai dar 50. 50 quartos é a mesma coisa que 25 meios, certo? Agora aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15. Então 2 vezes 3 dá 6. E isso aqui agora vai ser igual a uma outra fração equivalente aqui, ó, que ele colocou com o numerador 12. O 6 virou 12, quer dizer que multiplicou por 2. Então 15 vezes 2 aqui embaixo, multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, vai dar 30. São todas frações equivalentes, todas têm o mesmo valor. Você pode calcular aí o valor decimal se você quiser. Isso vai dar 0,4, né? Agora aqui, ó, o 5 virou 15, isso quer dizer que multiplicou por 3. Então 8 vezes 3 vai dar 24. 15 e 24 avos é a mesma coisa que 5 oitavos. Tranquilo? Agora aqui, ó, o 3 virou 15. Isso quer dizer que multipliquei por 5. Então aqui, ó, o 65, para eu trazer para o lado de cá, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou ter que descobrir aqui um número que multiplicado por 5 dê igual a 65, ou seja, 65 dividido por 5. Isso vai ver que isso aí vai dar igual a 13, né? Então 3 13avos é a mesma coisa que 15 65avos. Tá claro aí? Beleza, né? E a última aqui para finalizar, ó, 52 virou 26, quer dizer que eu dividi por 2. E o 100 eu vou precisar dividir por 2 também para poder chegar aqui no 50. Então 52 centésimos é a mesma coisa que 26 50avos. Tranquilinho, né? Vamos fazer mais um? Tem mais um exercício para a gente fazer aqui. Monte as frações dadas e simplifique-as, se for o caso. Ele quer que
simplifique. Então, simplificar é dividir em cima e embaixo para o mesmo número até chegar numa fração irredutível, certo? Então, vamos lá. Na letra A, ele quer os 6/8. Então, 6/8 aqui, ó, na letra A, eu posso simplificar por 2, né? Repara que se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou chegar a 3/4. Simplifiquei. Beleza, tranquilinho, né? Agora a letra B. Ali na letra B, eu peço 12/15. 12/15 eu consigo dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Aí eu chego à fração 4/5. Olha aí, beleza? Na letra C agora ali, ó, eu peço a fração 10/16. 10/16. Eu consigo dividir por 2 e aí eu chego a 5/8, né? 5/8 é uma fração equivalente a 10/16 e é uma fração aí irredutível, ela está simplificada, está escrita na sua forma mais simples, beleza? Com o menor numerador possível e o menor denominador possível. É isso que é simplificar. Agora a letra D ali, né? Letra D pede 7/35. 7/35. Eu percebo que eu consigo dividir por 7 em cima e embaixo. Isso vai dar 1/5. 7/35 é a mesma coisa que 1/5. Você pode a qualquer momento usar essa calculadora para poder exatamente verificar isso daí, né? O valor decimal de cada fração, para daí você ver exatamente que a igualdade vale ali, no caso, né? A letra E, 48/125. 48/125. Dá para simplificar isso daqui? Bom, por 2 não vai ser divisível. Será que é divisível por 3? Se eu somar os algarismos aqui, dá 12. Se eu somar aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8. Não dá para dividir por 3. Também não vai dar para dividir por 4, nem por 5. Eu acho que não é simplificável essa fração. Se eu quiser ter a certeza disso, na internet tem um site aqui que tem uma calculadora para simplificar frações. Eu achei esse site aqui americano, ó. Simplifying Fractions Automatically. Então aqui é para simplificar frações automaticamente. Então eu quero saber se 48/125 se dá para simplificar. Olha aí, não dá. Ele coloca que é 48/125 do mesmo jeito. Então está falando aqui, ó, the greatest common factor is 1. No reduction possible. Ou seja, o máximo divisor comum de 48 e de 125 é o próprio número 1, ou seja, eles são primos entre si, e por isso não é possível reduzi-la, não é possível simplificá-la, como a gente tinha previsto aqui, né? Vamos para a letra F agora aqui, ó. Na letra F é 192/240. Então, 192/240, uma fração bem grande, e a gente vai simplificá-la. Vamos fazer através do MDC aqui. Vamos lá, pegar o 192 e o 240 e vamos fatorá-los. Dá para dividir ali, ó, por 2, que vai dividir os dois ao mesmo tempo. A metade de 192 vai dar 96, né? E a metade de 240 vai dar 120. Divido por 2 aqui, que vai dividir ao mesmo tempo de novo. Aqui vai dar 48 e aqui vai dar 60. Divido por 2, que vai dividir ao mesmo tempo de novo. Aqui vai dar 24 e aqui vai dar 30. Por 2 de novo vai dividir os dois ao mesmo tempo, que vai dar 12 e aqui vai dar 15. Agora eu posso dividir por 3, que vai dividir ao mesmo tempo. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. E aí perceba que não dá mais para simplificar, né? O 4 e o 5 já são primos entre si. Então o MDC vai ser 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, que dá 48. 48 é o MDC entre 192 e 240. Então posso dividir aqui, ó, por 48 em cima e embaixo. Para a gente agilizar, para não ficar perdendo muito tempo aqui com conta, vamos fazer na calculadora aqui, né? 192 dividido por 48 deu 4. Então aqui vai dar 4. E ali no denominador é 240 dividido por 48. Repara que deu 5. Então aqui vai dar 4/5. É a mesma coisa, né? São frações equivalentes. Agora você pode muito bem aí fazer a letra G e a letra H na sua casa. E se quiser colocar aqui nos comentários a resposta, coloque nos comentários, beleza? Vamos voltar lá para o nosso desafio inicial, que é a nossa aula que já está finalizando. Ah, é isso aí, está finalizando a aula. O nosso desafio é esse aqui, ó. Ele fala o seguinte: pegue uma folha 4, divida em 3 partes iguais e pinte uma dessas partes, que vai ficar nesse formato, né? E agora responda, que fração a parte pintada irá representar? Muito fácil, muito simples, dá para perceber que é 1/3, né? Pintei uma parte em 3 que estão divididas ali, então 1/3 é a resposta do número 1, beleza? Número 2, divida a mesma folha em 6 partes iguais, pode ser um traço horizontal ou separando cada parte em 2, ou seja, eu posso fazer assim, ó,
aqui assim, né? Ou eu posso fazer aqui assim, dessa forma, olha só. Aqui assim, dividindo assim, cada parte em duas. Desse jeito aqui, né? Repara que não importa como eu faça, nesse caso aqui eu vou preferir fazer com a linha horizontal mesmo, que é mais fácil, né? Ela vai ficar dividida em 6 partes iguais. Eu não pintei nada a mais e eu tenho aqui 2 partes pintadas, né? 2 partes em 6. Então isso vai dar 2 sextos. E aí eu chego à conclusão que 2 sextos é uma fração equivalente à fração 1/3, beleza? E se dividirmos a folha em 9 partes iguais, que fração resultaria? Bom, se eu dividisse em 9 partes iguais, repara que eu nem preciso mais do apoio ali do desenho, eu poderia fazer o seguinte, ó, o 3 virou 9, que é uma fração equivalente, né? Vai ser uma fração equivalente no final das contas. Isso quer dizer que eu multiplicaria por 3 aqui, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, 1 vezes o 3 daria 3. 3 nonos. Se eu dividisse em 9 partes iguais, pegasse cada partezinha dessa aqui e dividisse em 3, você iria perceber que iria ficar 3 nonos, que eu ia dividir cada parte em 3, né? Beleza? Agora aqui, ó, caso dividamos cada uma das 3 partes iniciais em 5 outras partes iguais, nós teríamos 15 ao total, né? Quantas partes estariam pintadas? Novamente, eu não preciso do apoio da figura. Se eu já compreendi e sei que eu quero o denominador 15, eu preciso multiplicar esse 1/3 aqui por 5, em cima e embaixo, né? Então, 3 vezes 5 dá 15 no denominador, e o numerador 1 vezes 5 vai dar o 5 ali. Então, 5 quinzeavos. Beleza? Acertou aí o desafio? Legal, né? Então você entendeu plenamente o que é fração equivalente e como a gente simplifica frações. Então a nossa aula fica por aqui. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.